Olá, alunos da FIG. Então, isso daqui é outra parte da aula referente à Península Ibérica. E eu tenho aqui um rápido adendo a fazer, né? Eu não sei se vocês lembram dos nossos primeiros dias, a gente conversou junto com a professora Madalena a respeito da divisão daquele período que seria a transição entre Idade Média e Idade Moderna. E a gente falou, né, sobre como faríamos essa divisão. E eu lembro a vocês que a parte de Inglaterra, né, da Guerra das Duas Rosas e de como a monarquia inglesa vai pouco a pouco se formar, ficou com ela, e a parte de Península Ibérica ficou comigo, né? A Guerra da Reconquista e a ideia mesmo, né, da medievalidade da Península Ibérica, isso vai continuar pós-fim oficial da Idade Média. A Idade Média termina oficialmente em 1453, com a queda de Constantinopla, mas o fato é que a gente não poderia cancelar os processos aí no meio, para a gente ter um entendimento melhor, né, do processo. Então, mesmo sendo professor de medieval, eu vou avançar um pouquinho sobre moderna, assim como a professora de moderna vai... no caso da Inglaterra ou de alguns outros temas, vai puxar um pouquinho aí de medieval, né? Dito isso, esse vídeo aqui, ele tem como objetivo falar da unificação que é feita na Espanha, ou seja, como que vai se formar a Espanha pós-período da Reconquista, que já é um tema, teoricamente, dentro de moderna, mas que, pensando em história da Península Ibérica, a gente tem aí um período que seria o período... A periodização é diferente, né, do que a gente tem no tradicional. Assim como o Brasil, a gente vai ter a divisão, vias de regra, colônia, império e república, né, a Península Ibérica, a gente teria ali a época romana, a época medieval, até o grande momento do começo da Reconquista, né? E aí depois o processo de reconquista terminando aí até a formação da Espanha. Então, a gente tem um período que precisa ser finalizado, né? E essa finalização vem com a Isabel de Castela, e aí esse pedaço eu tenho um objetivo de colocar o foco sobre a figura dela, porque faz parte daquele outro projeto que eu já conversei com vocês, que é o projeto Mulheres que Revolucionaram a História, onde a gente tem grandes, fantásticas personagens femininas, mas que muitas vezes são meio que esquecidas, viram ali tipo uma nota de rodapé, uma parte menos importante dos livros didáticos. E no caso, a Isabel de Castela é outra dessas fantásticas, assim como a Leonor de Aquitânia, que a gente tanto falou nas nossas aulas. A Isabel de Castela é uma outra que entra aqui. É claro que ela já aparece nos livros didáticos, ao contrário da Leonor de Aquitânia. Mas, normalmente, ela aparece como esposa do Fernando, ou como aquela que, ao se casar com Fernando, formou a Espanha. Mas deixando de lado o tamanho da grandeza dela, inclusive uma grandeza dela muito maior do que o próprio rei Fernando. Afinal, ela, quando se casa com ele, ela era rainha de Castela, Aragão e Navarra. Ele era rei só de... Desculpa, ela era rainha de Leão, Navarra e Castela, e ele era rei só de Aragão, né? E o comando das tropas estava muito maior sobre ela e tudo mais. Mas para falar dela, já que o foco é dela, vamos começar do começo da história dela, né? Então, Isabel de Castela, que na verdade já era... já nasceu sob o reino unificado de Leão, Castela e Navarra, ela vai ser filha do João II de Castela com a Isabel de Portugal. E é interessante que quando a Isabel de Portugal casa com o João II de Castela, ele já tinha um filho de idade adulta, do outro casamento que ele tinha tido antes, que era o Henrique IV de Castela. Ou seja, quando a Isabel nasce, ela não tinha absolutamente nada para ser sucessora do trono, ou para ser rainha, ou nada do tipo. Né? O irmão mais velho, que era filho do primeiro casamento, que já estava em idade de governar, inclusive, com certeza seria o herdeiro, e ela, né, recém-nascida,
não seria lá muito considerada como sucessora. Ela, quando muito, seria a segunda e, pelas regras, deixaria de governar assim que casasse, caso isso acontecesse. Para a coisa ficar ainda mais distante da possibilidade dela governar, 2 anos depois nasce o Afonso de Castela, irmão dela. E, pelas regras, né, a sucessão não caberia a ela, mas caberia a ele, caso o irmão mais velho, que era o Henrique IV, morresse. E aí, com isso, a princípio ela não teria nada para ser rainha. Deixa eu fazer um adendo rápido aqui. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint pronta dentro daquele projeto que eu falei, né, do Mulheres que Revolucionaram a História, e eu vou colocar para download no blog de vocês também, tá? Então essa parte aqui de sucessão, se ficar um pouco perdido o nome de quem, datas e tudo mais, pode dar uma olhadinha lá. Eu mesmo estou fazendo aqui a minha aula, enquanto estou dando uma olhada aqui na apresentação, porque às vezes alguns desses dados podem se perder aí pela memória mesmo. Quando o rei João II de Castela morre, assume, como era de esperado, o Henrique IV de Castela. Isso acontece em 1454, ou seja, logo depois da queda de Constantinopla. Nesse momento, a Isabel de Castela, que nasceu em 1451, tinha 3 anos, e o irmão dela, o Afonso de Castela, tinha 1 ano, né? Ele nasceu em 1453. E nesse momento, quando o Henrique IV de Castela assume o poder, ele resolve expulsar da corte a esposa do pai, né, que ficou viúva, né, a viúva do pai, para que ele governasse sozinho e não tivesse ali a presença de possíveis rivais na corte, né, uma menininha de 3 anos e um menino de 1, mas ele resolve que o ideal era afastar eles, que agora ele governaria, não tinha por que estar com aquela parte da família que ele não tinha muito interesse de ter proximidade. Nesse momento, então, a gente tem o rei, que é o Henrique IV, a meia-irmã dele, né, a Isabel, com 3 anos, e assim, a qualquer momento que ele tivesse um filho, a linhagem de forma nenhuma mais estaria nas mãos da Isabel, porque seguiria como filha do rei, né? Ela era só meia-irmã do rei, e lembrando que na linhagem real, né, o irmãozinho dela estava na frente, porque mesmo que morresse o rei sem ter herdeiros, quem governaria, né, quem seria o rei, seria o menininho. Enquanto os anos foram passando, o Afonso de Castela, que era o irmão mais novo dela, começou a receber educação formal, imaginando que ele poderia, né, como não tinha tido ainda um herdeiro do rei, imaginando que um dia ele poderia precisar vir a governar. Então ele começa a ser alfabetizado, contratam tutores para estar ensinando para ele o dia a dia do como seria um rei. Mas no caso da Isabel, não. Além dela ser mais uma da linhagem, né, ela ser a segunda aí na linha, né, precisaria do rei morrer, do irmão dela morrer, todos eles sem ter herdeiro nem nada para que ela assumisse. Então resolvem que ela não precisava ter uma educação, afinal de tudo ela era uma mulher, e ela é colocada para estudar em um mosteiro. Ela encontra o local de estudo delas dentro de um mosteiro, na verdade de uma escola, né, de mosteiro, e dentro da área de educação ela poderia estudar, então, motivo pelo qual ela vai ficar muito ligada à religião católica. Mas mesmo os professores dela, dessa época, relatam que ela às vezes fugia, dava a louca nela, pegava o cavalo, ia para longe, abandonava por alguns dias o local de estudo dela e voltava depois. Que ela ficava, tipo, metade do tempo dela era aprendendo nos livros e a outra metade querendo cavalgar e conhecer a terra e se aventurar por conta própria, né? No final das contas, a situação vai passando e o Henrique finalmente se casa. Afinal, ele precisava de ter um herdeiro. E ele se casa com Joana de Portugal. E nesse caso, né, a gente lembrando aí, a Isabel também era de Portugal. Então, elas tinham ali o parentesco, tinha proximidade cultural. Então, a esposa do Henrique de Castela, do Henrique IV de Castela, convence ele de que era importante estar trazendo aquela parte da família de volta, né? Era importante ter ali, não ter eles expulsos. E aí, com isso,
voltam os três, né? Isabel a Isabel de Portugal, né, que é a mãe da Isabel de Castela, e o Afonso de Castela, todos eles voltam. O Afonso, tendo agora uma educação controlada pelo irmão, né, que óbvio vai tentar ter o filho dele, mas até então ele tá cuidando da educação do irmão, e a Isabel de Castela recebe como função o que seria considerado uma grande honra da época, que era ser camareira da Joana de Portugal, ajudar ela a se vestir, pentear cabelo, colocar roupa nela e etc. E óbvio que aquilo vai estar irritando muito a Isabel de Castela, especialmente a partir da hora que a mãe dela morre e a partir da hora que a mãe dela morre e ela resolve então se revoltar por completo contra aquela situação. Dama de companhia parece que não era o que ela esperava para a vida dela, né? Só que aí a situação vai se transformar. A Isabel muitas vezes vai estar fugindo do palácio, né, da moradia do rei, vai a contragosto arrumar pessoas que ensinassem para ela gramática, artes e xadrez. Parece que ela já era uma amante de estratégia ainda desde muito cedo. E o grande momento que vai trazer uma reviravolta no destino é o ano de 1467. O rei Henrique IV, ele vai estar criando uma série de impostos que deveriam ser pagos por todos dentro do reino. Lembrando que já havia uma regra de imposto sendo pago por uma boa parte da população que não eram nobres, né? A gente viu aí que cerca de metade da população do território não era dividido em feudos, mas eram territórios independentes, e esses já pagavam imposto, e aí isso vai dar força para o Henrique decidir que os outros também deveriam pagar imposto, ou seja, os nobres também deveriam pagar imposto. Só que, né, não sei se vocês lembram aí das regras de vassalagem, não tem nada, absolutamente nada, falando que os nobres devem pagar imposto para o rei. Pelo contrário, né, eles recebem o direito de governar por completo a terra deles em troca do serviço militar. O que eles vão fazer então? Vão se revoltar contra o Henrique IV de Castela e ele vai ter uma rebelião de nobres, os seus vassalos, se virando contra ele, na verdade eram vassalos do pai dele, né? Vão se voltar contra ele e vai ter uma guerra. Vão conseguir prender ele, né? Não vão chegar a matá-lo, porque senão isso seria também algo contrário demais à lógica da sociedade na época. Mas conseguir encurralar ele num canto, considerando aquilo como um empate, e os nobres vão aceitar o seguinte acordo. O Afonso de Castela, ou seja, o meio-irmão mais novo dele, seria considerado o sucessor dele, e assim os nobres aceitariam não matá-lo. Claro, a questão dos impostos foi cancelada, né? E além de tudo, ele aceita que ele não seria mais... que o filho que ele tivesse a ter com a Joana de Portugal não seria herdeiro dele. A situação parecia que estava resolvida, mas 1468 também o Afonso, ele misteriosamente morre. E aquela morte misteriosa dele, ele é encontrado... Tem versões diferentes com relação à morte dele. Uma virou inclusive piada, que ele teria se afogado na sopa. E essa morte dele, óbvio, vai trazer muitas suspeitas de que, na verdade, isso tinha sido feito apenas para que o Henrique pudesse ter o poder ainda nas mãos da família dele e no filho que ele tivesse. E aí, a situação vai complicar. Vai ter de novo a revolta dos nobres, né? Os nobres não vão aceitar aquela situação, mas a Isabel de Castela vai fugir do palácio e vai, junto com os nobres, ajudar nessa rebelião, né? Como uma próxima possível sucessora, né? Caso o irmão fosse vencido. E no final das contas, ela vai auxiliar esses nobres, ganhar muito respeito entre eles, inclusive pelo conhecimento que ela tinha em termos de estratégia. E aí é assinado um novo... proposto, na verdade, um novo acordo entre eles. Que a Isabel seria a herdeira do Henrique, mas com um detalhe. O Henrique fala que ele aceitava isso desde que ele escolhesse o casamento dela. Então, ele governaria até a morte dele, ele não teria um sucessor, a meia-irmã que governaria, a Isabel de Castela,
mas ele teria que escolher com quem ela casaria. E a Isabel se nega. Ela fala que não, que desde quando ela nasceu, praticamente, já tinha sido prometido ela, por conta da mãe dela, né, o casamento dela com o rei Fernando de Aragão. E aí aquela situação cria-se um novo impasse, né? Porque não tinha se resolvido. E aí a Isabel resolve, então, fugir daquela situação toda para fazer aliança com o Fernando de Aragão. E a proposta dela era assim, que se ele, Fernando de Aragão, juntasse as tropas de Aragão com as dos nobres que estavam revoltados contra o rei, para derrubarem o Henrique IV de Castela, eles unificariam, né, ela se casaria com ele. Caso contrário, ele perderia acesso àquele reino todo, né, e ela seria a herdeira, ou seja, agora esse casamento passava a ser muito mais importante para Aragão. Só que ela tinha também uma condição. A condição era, ela tinha lido muito sobre a Leonor de Aquitânia, e ela queria que ela pudesse reinar sobre os reinos dela, e ele reinaria apenas sobre Aragão. E a unificação dos reinos se daria apenas com a morte dos dois pelo sucessor que eles tivessem. É interessante a gente ver como que é tão forte na história essa continuidade de pensamentos, né? Como que uma pessoa planta ali uma semente e isso séculos depois continua firme. Então a Isabel ela não inventou isso, né? Ela copiou da Leonor e no final das contas foi combinado tudo isso, né? O Fernando se uniria às tropas, eles conseguem vencer o Henrique. No final das contas, a Isabel se torna rainha, o casamento é afirmado com o Fernando, só que essa união, por mais que 1492 é considerado como o primeiro ano de existência da Espanha, essa união espanhola não unificou de fato os dois reinos. A Isabel continuava reinando sobre Aragão, Leão e Navarra, Leão, Castela e Navarra, e o Fernando apenas sobre Aragão, embora ambos fossem coroados como rei da Espanha. No final das contas, então, a gente tem aí o ano de 1492, oficialmente a Espanha é formada, e o primeiro sucessor que vai governar em nome de tudo isso junto vai ser o Carlos V, que também vai ser imperador do Sacro Império. Aí a questão já é um pouco mais complicada, já sai muito da minha Idade Média. É interessante a gente perceber essa história da união dos quatro reinos, ela está presente na bandeira da Espanha até os dias de hoje. Então eu coloquei isso na apresentação de PowerPoint de vocês. A bandeira da Espanha ela tem um brasão, e esse brasão ele tem escrito ali Plus Ultra, que é uma espécie de desafio àquilo que a gente tinha falado lá no começo da aula, né, que era o non plus ultra, ou non terra e plus ultra, não há nada após isso, né, não há nada após aqui, porque a Espanha vai desbravar nas navegações, e aí eles mudam, né, o discurso dele para plus ultra, depois sim, a gente está conquistando essa parte. E além disso, a gente tem 4 brasões, um desenhado um castelinho, que era do Reino de Castela, um desenhado um leãozinho, que era do Reino de Leão, e a gente tem ali os outros 2, que são de Navarra e de Aragão. Os outros símbolozinhos menores que a gente tem ali são de outros territórios que eles têm, que mantinham relativa independência, e são 2 coroazinhas formando uma coroazona com a cruz católica em cima, ou seja, eram os 2 reis que se uniam para formar a Espanha, né, uma monarquia só, e a cruz católica como um grande reino católico que tinha se formado. E é interessante assim, que durante esse governo da Isabel de Castela, na parte dela, da Espanha, né, a gente vai ter uma série de criações extremamente importantes para a Idade Moderna. Então, vai ser por decisão dela que vai ser financiada a expedição do Cristóvão Colombo. O Colombo, que era um navegador genovês, já tinha procurado vários outros reis para financiarem o projeto deles. Lembrando que o pessoal não achava que a Terra era uma mesa na época, ou coisas do tipo, né? Desde a Grécia Antiga já se tinha provas de que a Terra era redonda, já se tinha calculado a curvatura da Terra, inclusive. E justamente por saberem a curvatura da Terra que ninguém queria patrocinar a viagem do Colombo. Porque se realmente não houvesse nada no meio do caminho, nenhum navio conseguiria carregar
água e comida suficiente para dar a volta até chegar na China. Só que no final das contas tinha, né? E ele vai para o rei de Portugal tentar convencer, o rei de Portugal não aceita, ele pede uma audiência com o rei Fernando, da Espanha, o rei não aceita, e aí a Isabel convoca ele. Calma, pera lá, ele conversou com o rei de Aragão, ele não conversou comigo, eu sou a rainha de Leão, Castela e Navarra, e eu quero saber dessa audiência sim. E no final das contas, ela resolve patrocinar, né, com a parte do reinado dela, as navegações. Então as navegações da Espanha começam por decisão, escolha e patrocínio dela. Inclusive as 4 viagens que vão ser feitas do Cristóvão Colombo vão ter o patrocínio da Isabel. Inclusive, quando vai ter as negociações entre Portugal e Espanha a respeito de como distribuir as terras que estavam sendo descobertas e conquistadas com essas navegações, quem vai estar negociando isso vai ser a Isabel e não o Fernando. Então, aqueles tratados, no qual, no final das contas, vai sair o Tratado de Tordesilhas, que foi mediado pelo Papa, mas vai ser uma negociação da Isabel, que vai deixar, né, praticamente toda a Espanha, quer dizer, toda a América sob controle da Espanha. E é interessante que o outro tratado que existia antes, que era o Tratado de Alcáçovas, que era de 1479, deixaria mais da metade da América com Portugal. É que a gente normalmente, quando fala de Tratado de Tordesilhas, quando a gente comenta de uma empurradinha que Portugal deu para o lado, que ficou com uma parte do Brasil, né, entre a proposta do Papa Alexandre VI e o que foi realmente assinado. Mas se não fosse por essa intervenção, se não fosse por essa discussão que partiu também da Isabel, né, a Espanha não teria direito à maior parte. Inclusive, por curiosidade, a parte que elas teriam acesso seria a região dos Estados Unidos e Canadá, hoje em dia, que é justamente a região que eles acabaram não conquistando, né? Para além disso, a gente tem uma série de outras criações dela que são interessantes, como a criação de uma coisa chamada Santa Irmandade, que era um exército, entre aspas, que tinha como função a proteção do povo. Eles deveriam agir em momentos de epidemias, eles deveriam agir contra incêndios, contra acidentes naturais, contra terremotos, e cuidar para que não houvesse, para a pacificação das cidades. Ou seja, seria algo parecido com uma união entre hospital, bombeiros e polícia. Esse tipo de serviço civil, né, e não militar, mais com características militares, mas para o povo civil, né, para auxiliar, entre aspas, a ordem e a prosperidade das cidades, é uma coisa extremamente avançada para a época, né? A gente tem poucas situações semelhantes, e isso aqui foi inspirado lá na Edvíges da Polônia, que usou os hospitalários, né, os monges, para estarem cuidando dos doentes, e aqui a Isabel de Castela foi ainda mais longe. Durante toda a Guerra da Reconquista, outro aspecto interessante é que ela pessoalmente vai comandar as tropas de Castela, Leão e Navarra. O marido dela vai estar junto, vai comandar as tropas de Aragão, mas o final da Guerra da Reconquista, né, a grande força que vai estar derrubando o Reino de Granada, vai estar sendo controlado por uma mulher, e pouco se fala sobre isso. Na verdade, muito se fala sobre isso na Espanha. Ela é uma figura muito forte na Espanha, nos livros de história da Espanha, nos livros didáticos da Espanha, ela aparece com muita frequência, né, com todo esse poderio militar dela e tudo mais, mas aqui no Brasil se dá muito pouca ênfase. Fala simplesmente que a Espanha conseguiu capturar tudo aquilo, mas nos fala do protagonismo que a Isabel de Castela teve nesse processo. No final das contas, né, aquela lei que vai estar expulsando os não católicos do território também vai ter a ver com o dedo dela. Ela era uma fanática pela Igreja Católica, que foi o único local que acolheu ela durante toda aquela situação, né? Então isso não tem como se tirar, que ela era extremamente poderosa, sagaz, articulada, mas também extremamente religiosa e intolerante em termos da presença de outros no seu território. E é interessante que ela, como uma rainha poderosa, tentou garantir que as 4 filhas que ela teve com o Fernando tivessem também poder sobre os locais.
E ela queria, inclusive, garantir, né, o poder da dinastia dela sobre as filhas, né? Ela, na verdade, não teve filhos, ela teve 4 filhas, e que essas 4 filhas pudessem reinar nos locais onde tivessem casamentos, ou pelo menos tivessem direitos maiores do que a sociedade, no geral, tinha. E aí a gente tem uma das filhas dela, que é a chamada Isabel das Astúrias, ela se casa com o príncipe herdeiro de Portugal. Ou seja, já era um plano ali para que futuramente Espanha e Portugal pudessem se tornar um reino só. Só que essa Isabel, ela morre no parto. Então, no final das contas, ela não se torna rainha de Portugal. A segunda filha dela é a chamada Joana de Castela e Aragão. E ela é decretada como a herdeira total, né, das terras da Isabel. Inclusive com a regra de que, a partir do casamento dela, ela continuaria reinando. Se casasse com o rei, cada um reinaria o seu reino. Se casasse com alguém que não fosse rei, ela reinaria e a outra pessoa só a auxiliaria. E é uma situação que vai ser extremamente interessante e triste também, em termos do poder das mulheres nesse momento. O que acontece? A Joana, ela assume o poder. Ela se casa com o Felipe e, em determinado momento, o marido dela vai juntar soldados para derrubar o reinado dela, declarando ela como louca, incapaz de estar reinando. E os nobres vão acabar, muitos deles, né, ficando do lado do marido dela e não dela, e ela acaba sendo interditada, sendo presa como louca. Então, ou seja, ela não conseguiu manter o reinado como da mãe dela, né? E se encerra, então, a regra de que as mulheres teriam direito de sucessão. Aquela sucessão, de acordo com o que a Leonor de Aquitânia tinha criado, durou apenas durante o reinado da Isabel, e quando a Joana foi deposta, considerada louca, perdeu esse status. A terceira filha, que era chamada Maria de Aragão, foi colocada para se casar com o rei de Portugal. Ou seja, ele já era viúvo, ele se torna rei, né? A esposa tinha morrido no parto, e ele vai procurar uma nova esposa, e aí fazem o casamento da filha da Isabel com ele, e estranhamente ela também vai morrer na corte. Acredita-se que, pelo menos ela, mas talvez as duas, tenham tido aí influência de nobres portugueses que não queriam a unificação do reino de Portugal com o reino da Espanha. E a última das filhas, da Isabel de Castela, vai ser extremamente importante, essa sim vai ganhar um destaque muito grande, que é a chamada Catarina de Aragão. Qual que é a história da Catarina de Aragão? A Catarina de Aragão, ela se casa com Arthur da Inglaterra. Esse Arthur era o príncipe herdeiro. Quando morresse o rei, então Arthur reinaria. Mas antes que o rei morresse, o Arthur morre pouco depois do casamento, e o herdeiro, então, passaria a ser o Henrique, que depois seria o Henrique VIII. No final das contas, ela consegue se casar com o irmão dele, né, com o irmão do marido dela, e assim, portanto, se tornando rainha da Inglaterra. Só que assim, na Inglaterra não havia a regra, né, de que, tudo bem que a Inglaterra teve ali o reinado da Leonor de Aquitânia também, mas não havia nesse momento a regra de que ela, como rainha, teria algum direito especial. Tirando que quem era rei de fato era ele, né? Ela era esposa do rei. Só que ela sempre tentava, de acordo com os ensinamentos da mãe, a Catarina de Aragão, né, influenciar no governo da Inglaterra. E há diversos documentos que mostram que o Henrique VIII vai tendo inveja de como que ela recebia prestígio, de como que muitas vezes os conselheiros dele viam a sabedoria dela, viam muita inteligência, e viam nela, né, uma espécie de continuidade da Isabel de Castela, que era a grande figura poderosa da época, por mais que tivesse morrido já, mas tinha uma imagem muito forte em si. E aí, no final das contas, isso vai ficar muito forte quando, entre 1510 e 1514, o Henrique VIII ele vai estar na França, vai ter uma guerra entre Inglaterra e França, e ele vai pessoalmente liderar as tropas.
E aí, durante esse momento, quem vai estar governando de fato é a Catarina de Aragão, né? Ela, como regente, teoricamente deveria ficar lá só esperando a guerra passar, né? Sem fazer nada de muito especial e etc. Só que não foi o que aconteceu. Jaime V, rei da Escócia, tentou nesse momento, né? A Escócia, que já tinha tido vários problemas aí com relação à Inglaterra, sido conquistada, tentaram independência, era uma relação muito complexa entre as duas. Aproveitando que o rei Henrique VIII estava na França, o Jaime resolve tentar, né, a independência completa da Escócia, fazendo guerra contra a Inglaterra. E no final das contas, a Catarina, ela resolve que ia comandar as tropas, afinal de contas ela tinha o treinamento militar, a mãe dela tinha ensinado isso para ela. Então, na guerra que teve entre a Escócia, e que ela chegou a participar, óbvio, ela não comandou sozinha, ela tinha ali homens fiéis ao rei, mas que respeitavam muito ela. E o interessante é que o Henrique VIII saiu derrotado da guerra contra a França, para chegar na Inglaterra e descobrir que a esposa dele tinha sido vitoriosa na guerra contra a Escócia. E aí a coisa vai ficar meio feia, né? Vocês sabem que no final das contas o Henrique VIII ele vai estar pedindo para o Papa o direito de anulação do casamento, e no final das contas o Papa não vai aceitar, e daí vai surgir o anglicanismo, e a Inglaterra vai se tornar protestante. E muito se acredita que, entre os outros motivos que ele tinha, claro, haviam outros motivos, não foi uma coisa do nada, mas estava o grande medo que ele tinha do poder que a Catarina de Aragão estava tendo em termos de prestígio diante de todas essas situações, inclusive de uma vitória numa guerra. E lembrando que essa questão de marido e mulher lutarem entre si pelo poder era algo muito forte ainda, porque a própria irmã, né, da Catarina de Aragão tinha sofrido isso e sido morta em Castela, ou na Espanha, né, considerada como louca e destronada. Então, assim, isso era um motivo forte para a criação da situação toda. E um aspecto muito interessante é que o Henrique VIII vai criar nesse momento uma lei dizendo que nunca na Inglaterra, após aquela data, uma mulher poderia governar. Porque todas as vezes que mulheres apareciam para querer governar, isso causava a destruição da Inglaterra. O interessante é que ele nem citou a Joana d'Arc, que venceu e derrubou, né, o poder da Inglaterra sobre a França, mas ele cita em especial a Imperatriz Matilde do Sacro Império, que, se não me engano, acho que a gente não chegou a ver ela ainda, mas também é uma pessoa muito interessante, né? No final das contas, só para dar uma resumidinha, né, na história, porque com isso acabou a história de vez, já estamos entrando na Idade Moderna, mas só por curiosidade, já estamos entrando muito na Idade Moderna, né, para um professor de medieval, mas só por curiosidade, no final das contas, o Henrique VIII vai chegar a ter 6 esposas no total. Só uma delas vai conseguir dar um herdeiro homem, que vai morrer pouquinho depois da morte dele. E a Inglaterra vai ter ali um grande período governado por mulheres. Primeiro governado pela filha da Catarina, que vai receber o nome de Maria, o título, né, de Maria a Sangrenta, porque vai tentar desfazer as coisas que o pai tinha feito. E depois a filha da Ana Bolena, que foi a segunda esposa dele, que foi a Rainha Elizabeth. E atualmente, agora, né, a Inglaterra tem uma rainha, que é a Rainha Elizabeth, que é casada, mas o marido não tem poder nenhum, ou seja, aquela lei que ele criou que as mulheres nunca mais governariam lá deu tão errado que a Inglaterra provavelmente seja dos países que existem hoje o que mais governos femininos teve desde então. E aqui a gente encerra essa parte da Península Ibérica, a gente já chegou até a pular ali na Inglaterra, né? Mas a gente encerra então a parte da Península Ibérica, relembrando aí o foco principal na multiculturalidade, no fortalecimento da Igreja Católica, que pós-Guerra da Reconquista vai tentar impor a religião, vai surgir ali uma nova Inquisição, a chamada Inquisição Ibérica ou Inquisição Moderna, né? E também a questão do espaço da mulher como governante, na figura de Isabel de Castela como um grande destaque e criadora de tendências para as rainhas posteriores, inspiração, né, para as rainhas posteriores.